Muito boa tarde a todos. Estamos aqui para darmos continuidade ao estudo que já iniciamos na semana passada, dentro do tema o cristianismo e a eclesiologia na parte final de anexos. E na semana passada nós começamos a falar da excomunhão, e hoje vamos estar falando da parte 2 desse tema. Então vamos fazer um pequeno resumo do que foi na semana passada, para darmos continuidade a esse estudo, certo? Para poder melhor lembrar, aplicar. É ideal que os irmãos tenham tudo bem já estruturado na cabeça dos irmãos, para poder melhor entender o que virá a seguir, certo? Então, vamos lá. Primeiramente falamos do conceito, a definição da palavra excomunhão. Agora, irmãos, é ideal lembrar que quando falamos desse conceito aqui, a maneira como a igreja protestante ou outras denominações veem isso daqui, e a maneira como a igreja católica também, às vezes o conceito, se cada um fizer parte de uma igreja e for dar uma definição sobre isso daqui, talvez dê algo diferente. Então, esse aqui é o resumo do que significa dentro de todos os modelos possíveis de denominações cristãs que existem no mundo, Em resumo, é a punição religiosa. O que é uma punição? Talvez uma denominação ou outra use uma palavra, use um eufemismo, que não fique tão feio para definir isso, mas em resumo, é uma punição religiosa que afasta o indivíduo do contexto eclesiástico, ou aquele contexto dentro da igreja, certo? E nós falamos na aula passada levantamos os pontos positivos e mencionamos 4 deles, que é a disciplina, e se serve para que a pessoa ela eduque ela também, talvez da maneira mais pesada, mais rígida, mas é uma educação para aquele indivíduo que faz parte de alguma denominação. A ordem, por que a ordem? Porque quando você tem quando a igreja toma essa atitude com algum irmão, é uma maneira também de organizar e administrar, manter tudo sob controle dentro da igreja. O terceiro aspecto que foi levantado com relação a exemplo, nós mencionamos até aqui um outro exemplo, que não é o exemplo do tema, que nós mencionamos com relação a um levantamento que foi feito sobre um dos maiores medos do ser humano. E foi levantado que falar em público é um desses medos. Porém, o que ele queria passar é ficar em evidência publicamente. É um grande receio de todo ser humano. Então você imagina passar vergonha em público. A gente está andando na rua, tropeça e cai. A gente fica muito envergonhado. Se imagina com coisa grande. Olha que foi um acidente. Se imagina com coisas grandes, deslizes grandes, que podem até mesmo causar escândalos. Então, é como se acontecesse com uma pessoa, vai servir de exemplo para outros também que pensarem na possibilidade de fazer algo semelhante do que aquele indivíduo fez quando foi excomungado. E o quarto aspecto, isso é interessante, o quarto aspecto é o testemunho fora. É triste quando chega alguém de fora e faz parte e frequenta a sua igreja, e você consegue identificar alguém que recentemente esteve envolvido em algum escândalo, e você vê na frente da igreja fazendo lá, dirigindo algum momento e tal. Então, às vezes, a igreja toma essa atitude. Então, levantamos aqui 4 pontos positivos. E existem também pontos negativos. O isolamento social, o indivíduo fica isolado, e isso pode ser muito problemático. Nós estamos vivendo hoje um contexto diferente, e nós vamos falar isso não essa vai ser a primeira vez que vamos, não, é até a segunda vez, acho que a visão do reino também, levantamos em 3 etapas. O tema excomunhão vai ser igual, vamos levantar em 3 momentos, para poder explorar bastante essa temática, e vamos deixar para poder enfatizar mais o aspecto social na próxima aula. Mas esse é que isso pode muito mais atrapalhar que ajudar. E o outro é a falta de coerência bíblica, porque quando a igreja ela começa a utilizar esse modelo com relação aos seus membros, às vezes até mesmo
em algumas denominações, até mesmo questões que não estão na Bíblia, mas talvez a visão de um pastor, de alguém lá, acha que é algum tipo de escândalo e acaba punindo por excomunhão, né? Às vezes por falta de maturidade. Então, isso também ocorre, né? E, digamos assim, uma espécie de injustiça dentro daquela realidade da igreja. Então, esse é o nosso resumo da semana passada e vamos agora continuidade hoje, né? E o que vamos levantar hoje? É isso aqui. Vamos levantar hoje a visão de Deus, para podermos aplicar um pouco no que seriam esses modelos. Então, como podemos descobrir a visão de Deus? O que nós cremos qual realmente é o desejo de Deus, não é pela natureza, não é pela opinião do irmão. Diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não é dessa maneira que nós aplicamos isso. Nós aplicamos pela Bíblia. Então a mensagem, a Bíblia é aquilo que melhor conduz para que entendamos qual é a vontade de Deus. Então é a mensagem da Bíblia. Então o que vai ser levantado aqui, em resumo, é aquilo que a Bíblia mostra, né? E vamos lá. Então, para podermos melhor explorar, vamos demonstrar aqui a ordem de interesses de Deus. Qual é o desejo maior de Deus com relação à humanidade? A primeira coisa, irmãos, é a salvação. Isso aí é indiscutível. Nós conseguimos ver isso claramente na ação de Jesus, no interesse de Deus desde o começo, que é salvar almas. Então esta tem que ser a coisa principal. Então Deus prepara o homem, Deus separa aqueles que são pescadores, que são servos, depende do modelo que você quer colocar, a relação que nós temos com Deus, se é pescador, se é amigo, se é servo, se é família, A Bíblia tem vários modelos que dizem isso, mas a função em qualquer uma delas vai estar mostrando claro que Deus quer que nós atuemos para que possamos salvar outras vezes. Então a salvação é o interesse principal, a salvação de almas, certo? Por que quando eu falo salvação de almas? Porque, irmãos, tem pessoas hoje, inclusive, que se dizem cristãs, que eles realmente entendem que a salvação que Deus dá ao ser humano, ela está aqui na terra, né? É o livramento, é evitar que alguém pague alguma coisa errada que ela mesma fez. E não queremos nisso. Eu acho que isso é até contra a questão didática do próprio Deus em agir com o ser humano, porque entendemos que ele precisa pagar pelos erros dele, para que dessa maneira ele amadureça, né? Então a salvação é a primeira coisa. Só que também tem uma segunda coisa, e são essas duas, que é muito importante para podermos aplicar, que é a santificação. Aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor, aquele que se converte, ele passa a ter o Espírito Santo. E existe um processo interessante, onde a igreja está envolvida nisso, né? Eu separei aqui algumas etapas que mostram essa relação. Quando você tem o Espírito Santo, né, ele caminha você à igreja. Mas ele caminha como assim a igreja? Ao seu convívio à igreja, o trabalho com a igreja, a comunhão dentro da igreja, né? E até mesmo você ter que aturar e levar os fardos uns dos outros. Isso é aonde? É na igreja. São com os seus. Lá está a sua família. E dentro da igreja, lá, nós conseguimos crer que chegaremos à maturidade mais facilmente. Mas, Davi, é impossível chegar à maturidade sem passar pela igreja, aquele que é salvo? Eu diria que não, mas é muito mais difícil, irmãos. Creio eu que é muito mais difícil esse processo. Eu acho que o Espírito Santo conduz o cristão à igreja. É o que eu creio pela palavra de Deus, né? Eu não creio no isolamento. Apesar que tem linhas religiosas que acreditam que estar próximo de Deus, estar próximo da divindade, é estar separado. Nós entendemos por Jesus que há um momento para tudo. Há um momento sim de você estar orando reservadamente, de você separar dentro do seu processo, mas o cristianismo, ele é chamado para atuarmos em grupo. Então esse é o processo até a maturidade. E aí está uma coisa interessante dentro do nosso tema hoje, né? Porque quando você está dentro da igreja, você passa por algumas questões e até mesmo de disciplina da igreja. Para quê? Para que daquela maneira você chegue à maturidade. Olha, parece que eu confundi mais ainda com os irmãos, né? Deixa eu levantar aqui o próximo slide.
Porque isso tudo remete agora a uma pergunta que eu gostaria de fazer e que você está tratando hoje, né? Ok, estamos falando que Deus tem um interesse na vida do ser humano, que é em salvar, né? E usa da igreja até mesmo do Espírito Santo, claro, mas atuando dentro da igreja para que ele amadureça, né? Dentro das normas daquele lugar onde ele está. E em cima desse contexto, eu separei aqui uma pergunta: se esse indivíduo não for salvo, estaremos fazendo certo em puni-lo? Isso aqui, no caso, é quando excomunga, né? É bom, é uma pergunta interessante, né? Meio polêmica. Então, eu separei aqui uma resposta, mas a princípio é sim e não. Não é? Irmãos, é muito difícil dar uma resposta exata para isso. Porque qualquer decisão que nós tomamos aqui na Terra, tudo você põe na balança, porque tem pontos positivos e tem pontos negativos, certo? Então, sim e não. Eu coloquei aqui no slide, pronto. Sim, pela administração e seriedade no controle, já falamos isso, dos pontos positivos da excomunhão, e não pela possibilidade de afastá-lo mais ainda do contexto, ou seja, você queria usar a disciplina para poder conduzir o indivíduo a melhorar sua comunhão com Deus, e às vezes essa atitude você fez muito mais afastá-lo. Quem é convertido? Irmãos, uma coisa que eu aprendi é que ovelha, uma das diferenças que nós temos da ovelha, é que a ovelha, se o pastor bater o cajado na cabeça, ela continua sendo ovelha. Agora, se ele se afasta e sai, então ele nunca foi ovelha. É pode. Então, não pela possibilidade de afastá-lo mais ainda, ou seja, o indivíduo vai embora. Claro que também pode ser questão de madura. E daqui a alguns anos ele volte de novo. Mas aquele que conhece a verdade, que consegue enxergar como funciona o reino de Deus, né? Dentro de toda essa logística, ele consegue compreender que às vezes aquela ação que ele teve, que ele ficou, digamos assim, frustrado, chateado, dentro daquele contexto que ele passou na igreja, não é? Serve também para os outros, como nós mencionamos. Então, por isso é tão polêmico tratar esse tema. Só que, né, eu queria chamar a atenção para isso daqui até. Vamos fazer um resumo até esse momento exato. Como é que está o tempo? Até esse momento exato, né? Existem pontos positivos e negativos na excomunhão, nós falamos sobre isso. E na provável visão de Deus, ou seja, dos que nós temos aqui, né, nós podemos enxergar assim, que Deus não foi tão exato sobre ser a favor ou ser contra. Né? Porque nós apresentamos uma questão de salvação, apresentamos uma questão de pessoas que não são salvas e que não são maduras e fazem parte da igreja. Então nós vemos aqui que tanto na visão de Deus quanto nos pontos positivos e negativos não está claro. Aí vocês falam, mas na semana passada, Davi, você mencionou um versículo que fala do anátema em Gálatas 1:8, não foi isso? Referência bíblica? Sim, Gálatas 1:8. Você mencionou. Então existe vantagem na excomunhão. Meus amados, eu queria chamar a atenção para os irmãos seguinte, já estão finalizando já, mas é claro, eu só chamei um versículo só, porque esse é o versículo onde as pessoas buscam para tentar defender a ação da igreja em fazer esse tipo de prática, certo? Agora, existem versículos que mencionam o contrário. Claro, existem muitos versículos que falam o contrário, né? E essa vai ser a graça dessa lição de hoje. Vamos ler o versículo próximo? Pronto, aqui está um deles. E vamos deixar claro, o mesmo autor escreveu a mesma carta. Aquele que apresentou em Gálatas 1, versículo 8, aquilo, apresentou em Gálatas 6, versículo 1, isso. Irmãos, que foi o apóstolo Paulo. Se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de quê? De mansidão. Considereis a vós mesmos para que também não sejais tentados. Gálatas 6, 1. Para você estar começando a se inclinar para uma posição certa, se a excomunhão é bom ou ruim, parece que agora eu voltei de novo a igualar tudo, né? Pois bem, isso foi intencional. Por quê? Porque no próximo vídeo eu vou finalizar todo esse estudo, porque eu apresentei isso bem, enfatizei bem os pontos positivos, negativos, a visão de Deus com relação à humanidade e como aplicar isso para a igreja e tal. Porque, irmãos, eu não quero ser injusto, eu não quero tentar colocar nos irmãos a minha ideia sobre o que eu creio para poder fazer.
eu quero enfatizar bastante todo o material possível que nós podemos ver na Bíblia, que nós podemos ver nos exemplos, para podermos no final, aí no caso, na próxima lição, nós podemos fechar com a chave e aí sim, com a visão um pouco mais do autor de todo esse estudo que sou eu. Então eu vou estar colocando, preparando tudo já para os irmãos, para poder na próxima lição eu estar apresentando, né, digamos assim, uma conclusão sobre esse tema, certo? Então, esse está sendo o nosso estudo de hoje, então aguardem até lá, né, e todos os dados que foram apresentados até agora, para podermos concluir na terceira parte do estudo Excomunhão. Então, tenham todos uma ótima tarde e até o próximo estudo que virá a seguir.